gente! Papai vai fazer assim, ó. 5, 6, 9. Nossa, tá ficando lindo, viu? Marrom? Deixa a mamãe ver se é marrom. É marrom, é verdade. Tá chovendo, filho. Tá chovendo, eu vou lá. Eu vou ter que ir lá pra dentro. Tá chovendo, isso mesmo. Vamos sair? Vamos lá pra dentro? Vamos continuar falando de pré-requisitos de fala. E hoje nós vamos falar do atender ao chamado, ou atender ao chamado do próprio nome. Era para ser a coisa mais comum. E, em geral né? Desde pequenininho, bebezinho, a gente tá fazendo gracinhas ali com a criança, chama ela pelo nome e ela já olha, ou ela já vem andando na nossa direção. Mas as nossas crianças com TEA costumam não fazer esse tipo de movimento quando a gente chama eles. Tanto que tem se notado nesse decorrer de todo esse tempo que a maioria das crianças dentro do espectro não fazem isso. Quando a gente chama, eles ignoram mesmo. Não olham, raramente olham. E quando olham, olham muito menos do que as crianças em desenvolvimento típico. E nós podemos fazer assim, durante o nosso dia a dia, para ajudar nossas crianças a entenderem que quando a gente chamar por elas, elas devem olhar, né? Se fala muito de que a gente precisa treinar, né? Isso daí várias vezes ao dia e tal. Mas a gente tem que tomar um cuidado muito especial antes de começar a fazer isso. Por quê? Esse treino que a gente vai fazer, com certeza ele existe, ele precisa ser consistente. Mas a gente não pode ficar chamando o nosso filho o dia inteiro para tudo, principalmente para todas as demandas. Então, a gente vai selecionar coisas muito legais, muito positivas, muito reforçadoras para eles estarem sendo chamados. Em vez de você falar assim, vou dar meu exemplo aqui. Rafael, vai lá buscar o chinelo. Rafael, vai escovar os dentes. Rafael, vem almoçar. Rafael, vai tomar banho. Em vez de ficar o dia inteiro chamando, isso daí não vai ser treino, né? Isso aí, ele vai cansar de ouvir o nome dele e cada hora eu vou estar chamando toda hora, não vai ser muito novidade. Então, o que você vai fazer? Você vai continuar chamando ele. Só que você vai chamar em situações mais específicas. Então, escolha situações, por exemplo, numa brincadeira que ele goste muito, de repente na hora do almoço, de repente na hora de comer alguma coisa que ele goste muito, assistir um desenho, vai fazer um pareamento com alguma coisa que ele goste muito, com o nome dele. Nossa, minha mãe tá me chamando e ela me chamou e aí eu ganhei uma coisa muito legal. Então, esse conceito, inclusive, vem do ABA, tá? Eu sou muito fã do ABA, eu não usei o ABA nessa época, tô falando para vocês o que eu tô aprendendo agora, mas já vou chegar lá, vou contar para vocês como que eu fiz antes, tá? Então não deixe de usar do que eles gostam mais, né, para estar ensinando. Isso realmente independe da idade. Se seu filho tem 1 aninho, 2 anos, 3, como eu na época que eu tava nessa busca da fala, ou se seu filho é mais velho. Eu não aplicava isso na época com o Rafa porque eu não tinha acesso, né? O Denver, por exemplo, para mim, era uma coisa que ainda os psicólogos, analistas de comportamento, todos eles estavam lá fora estudando ainda. Eu lembro muito da Maíra Gaiato falando, estou aqui no Canadá, estou aprendendo sobre o Denver, vai revolucionar aí o tratamento, a intervenção terapêutica com as crianças e tal. Então, uma coisa que ficava muito no ar era que era importante seguir a liderança da criança e a brincadeira, mas eu não sabia como que funcionava. E hoje em dia a gente tem acesso, né? Tem muitos livros também. E como eu fazia na época? Eu fiz muita coisa instintivamente, mas fiz certo. O que eu sabia na época é que a gente precisava fazer esse treino e passar para todas as pessoas da família, que todos fizessem a mesma coisa também. Se ele ficava durante um tempinho na casa da avó, a avó também deveria fazer, o papai, a mamãe, todos falarem a mesma língua, né? Para a criança generalizar aos poucos e aprendesse que realmente era legal olhar, né? Para gente que sempre tinha alguma coisa boa. Eu sei que vocês gostam de exemplos práticos, né? Na época que eu tava fazendo esse treino de chamado, eu não filmava muito o Rafa, tá? Eu nem tinha Instagram na época. Mas eu
trazendo aqui para vocês um exemplo que eu me lembrei e eu acho que é muito legal, porque todos os nossos filhos, a maioria, né, gosta muito de bolha de sabão. Vamos supor que bolha de sabão seja um brinquedo que o seu filho goste muito, uma brincadeira, né, que ele goste muito. Então ele tá lá fazendo alguma coisinha dele, você vai chegar meio que atrás dele, não vai na frente, tá? Nesse caso, você vai atrás dele e vai falar o nome dele. Ele não vai olhar, você vai mais próximo dele, isso aí bem no início do treino, tá? Você pode dar um toquezinho assim no ombrinho dele e mostrar, e logo em seguida chama ele, toca no ombro, chama ele e vai na frente dele e fala: Rafael, vamos soltar a bolha de sabão? Ao princípio, ele já vai ver a bolha de sabão e já vai com você. Você pode fazer uma segunda vez e não precisa ir até a frente dele, você só fala da bolha de sabão. De repente ele vai lembrar, porque eles têm uma memória muito boa, tá? A gente tem que trabalhar com os elementos que a gente tem. Mas assim, dentro do dia a dia de vocês, eu acredito que cada um vai encontrar uma maneira de estar treinando isso. Isso é só um esboço de como pode ser feito esse treino do chamado pelo nome. Esse comportamento ele vai ser instalado, tá? Ele inclusive, ele é mais fácil da criança aprender do que o olhar, né? O atender ao chamado é um pouco mais simples. O olhar é uma coisa mais complicada para os autistas, ele é bem gradativo, ele vai melhorando aos poucos. Tem criança que já fala, mas ainda não tem um olhar muito sustentado, isso é normal, tá? E aí aos poucos você vai ver que esse olhar vai melhorando conforme ela vai crescendo e vão fazendo as intervenções, as estimulações. É até muito simples, né? Como tudo, na verdade, esses comportamentos deveriam ser simples, mas para eles é muito complicado. É um processo que pode até surpreender. Muitas mães falam, mas foi bem rápido. E pode ser que não seja, mas não vamos esquecer de persistir e insistir, porque assim a gente chega lá.